Fiz o meu cálculo do meu F calculado de bloco 0,68, F calculado de tratamento, um valor maior, 16,14. Agora eu vou encontrar o valor de F tabelado. Para encontrar esse valor de F tabelado, nós estamos trabalhando de novo a 5%. Primeiro, F calculado, 5% de bloco. Tem que entrar na tabela F a 5%, com o valor de grau de liberdade do bloco e com o valor de grau de liberdade do erro, 4 e 16. Da minha tabelinha F, 5% de probabilidade, valor de 4 e 16, 3,01, e coloco aqui preencho aqui na minha tabelinha da ANOVA que eu estava preenchendo. O valor de F tabelado de tratamento vai ser o mesmo, porque os graus de liberdade são o mesmo. Grau de liberdade do tratamento, que é 4 também, e o grau de liberdade do erro, que é 16, também 3,01. Vamos para a nossa interpretação da nossa análise de variância, com as nossas hipóteses, sendo que a hipótese alternativa, a hipótese nula, que não existe diferença entre os blocos e entre os tratamentos, e a hipótese alternativa de diferença. Então, ficaria com a hipótese H1. Iniciando pela análise do bloco, nós obtivemos um valor de F calculado 0,67, comparando com F tabelado é um valor menor, ou seja, se é menor, não existe diferença significativa, nós ficamos com a hipótese nula, com a hipótese H0. Qual que é a conclusão da parte de blocos aqui nessa nossa nova? Quer dizer que não existe efeito significativo do bloqueamento neste caso, ou seja, os blocos eles foram homogêneos. Não precisaria ter feito esse experimento em blocos, né, como não teve diferença entre os blocos. Eu poderia ter feito esse experimento em DIC. Eu posso mudar e fazer em DIC agora? Não, não posso fazer isso, porque depois de instalado um experimento naquele delineamento, tenho que conduzir todo esse experimento no mesmo delineamento. Mas se for, por exemplo, numa área aqui que poderia ser usado na sequência para outros experimentos, eu poderia usar esses dados desse experimento para pensar no delineamento do próximo. Já que não houve diferença para esse experimento, eu poderia fazer o próximo experimento em DIC, já que não há diferença significativa entre os blocos. Agora, na questão dos tratamentos, tivemos um valor de F calculado 16 e o valor de F tabelado de 3,01, ou seja, maior que o F tabelado. Nesse caso, eu rejeito H0. Meu valor calculado maior que o tabelado, eu rejeito H0 e fico com a hipótese alternativa, ou seja, de diferença. Nesse caso, de diferença entre os tratamentos. As diferentes espécies que eu testei no rendimento em metros cúbicos por hectare por ano teve desempenho diferente no crescimento. Tá? Então, existe diferença entre os tratamentos. Qual é o melhor, qual que é o pior desses tratamentos que obtiveram essas médias é o que nós vamos fazer na sequência com o teste de Tukey, usando então 5% de erro como nossa taxa de erro. Tá? Então, vamos para o teste de médias de Tukey. Eu fiz o ordenamento das médias, ordenei o tratamento de maior média, e a variável aqui, metros cúbicos de incremento por hectare por ano. Então, araucária, T2 o cedro, depois canjirana, louro e grápea. Então, esses são os meus tratamentos que eu tenho nesse experimento. Aqui estão as médias. Para iniciar o teste de Tukey, eu preciso encontrar o comparador, ou seja, o delta. Como que eu encontro o delta? Na tabelinha de Tukey, a 5% de probabilidade tem que entrar com o valor de I, que é 5, e com o valor de 16. Então, 5 e 16.
deixa eu pegar a minha tabela de Tuck que está aqui. Entraria com o valor de 5,16, 4,33. Então, esse é o meu valor que eu coloquei aqui, 4,33. Abre raiz, o valor de quadrado médio do erro, que deu 2,13. Aqui está na minha nova, o valor de quadrado médio do erro, 2,13. Dividido por J, que é 5, eu vou encontrar um valor de delta, então igual a 2,82. E assim nós vamos começar as nossas comparações. Quando eu vou começar, assim como nós já fizemos em DIC, eu vou começar com o tratamento de maior média, no caso era Araucária T4, comparando com um de menor, depois o de segundo menor e assim vai. Tá? Então essa é a sequência que eu vou fazer. Eu vou chamar de base T4 porque o tratamento T4 foi o de maior média, tratamento de Araucária. Começo essa comparação, esse comparador, coloco a letra A para o tratamento de maior média aqui em cima, aqui nesse aqui. Tá? Então essa aqui vai aparecer depois. Então colocamos a letra A aqui. Vamos para a nossa comparação. T4 menos T1. Então 14,72 menos 7,45, eu obtive uma média de 7,27. Vou comparar com quem? Com o comparador, com o delta. Então, 2,82. Esse valor entre as médias, entre as duas médias que eu comparei, é maior que o delta. Então, maior que delta significativo, ou seja, existe diferença significativa entre o tratamento T4 e entre o tratamento T1. Como eu falei, já indique. Essa primeira comparação, se lá na nova já deu que houve diferença significativa entre os tratamentos, é quase certeza que aqui vai dar também, porque a nova e o teste de médias, por exemplo, de Tuck andam muito próximos. Se um dá diferença, possivelmente o outro também vai dar diferença significativa. Então eu não vou colocar a letra porque eu não sei qual vai ser a letra, se vai ser B, C, D, tá? Então eu vou deixar só a letra A aqui por enquanto. Vou para a próxima comparação. T4 menos T3, 14,72 menos 10,62. A média 4,1, a diferença. Em relação a delta, que é 2,82, é maior. Também é significativo. Também a Araucária difere do louro. 14 é diferente de 10,62. Então não coloco letra por enquanto porque eu não sei qual que é. Prosseguindo. T4 menos T5. Essa diferença, 3,75, também é maior que delta, que é 2,82, também significativo. 14 é diferente de 10,97. E a última comparação do T4, T4 menos T2, 2,71. Esse valor ele é menor que o delta, 2,82, então não significativo, quer dizer que elas são iguais. Aqui em cima eu vou fazer o que? Repetir a mesma letra que eu estava usando antes, já que os tratamentos eles são iguais, letras iguais. Então, entre Araucária e Cedro não existe diferença significativa. Continuamos, porque nós só terminamos o teste quando todos os tratamentos têm letras. Então, vamos para a próxima base, base T2. Começamos uma nova base, nós vamos colocar uma nova letra. Então, letra B aqui, somente aqui, porque essas vão aparecer na sequência do nosso teste. Então, coloca a letra B na base 2, ou seja, no tratamento T2. E vou fazer o meu cálculo. T2 menos T1. Essa diferença me deu 4,56. Em relação ao delta, que era 2,82, esse valor é maior. Então, T2, que é o cedro, ele é diferente da grapa. Então, eu não coloco letra aqui, porque eu não sei qual vai ser a próxima letra. Se vai ser C, se vai ser D. Então, deixo em branco. E sigo na minha análise. Próxima, T2 menos T3. Essa diferença é 1,39. Bem menor que o valor de delta, que é 2,82. Ou seja, não existe diferença, ou seja, são iguais. Então, o T2, ele é
ele é igual do louro. Então, 12,01 é igual estatisticamente de 10,62 pelo teste de Tucker. Então, repito a mesma letra, a letra B. Aqui, essa aqui eu não preciso nem fazer, porque se já deu diferença com 10,62, vai dar com 10,97. Então, simplesmente eu repito a letra, não preciso nem fazer. Mas se vocês quiserem fazer, essa 12,01 menos 10,97 vai dar 1 e alguma coisa menor que delta. Então, letra B aqui. Nesse caso, quando somente o tratamento, a última média não tem letra, eu posso fazer uma simplificação disso. Qual que vai ser a próxima letra? Grápia vai ser o quê? Vai ser C. Então, por que vai ser C? Porque seria a próxima letra e a única que está sem vai ser letra C. Só que ela é C, ele é igual ou ele é diferente dos de cima? Isso que eu tenho que fazer. Então, aqui eu fiz T3 menos T1. Que é a diferença do louro com a grápia, as últimas médias lá de cima. 10,62 menos 7,45. Então, essa diferença deu 3,17 em relação a delta, que era 2,82, ou seja, tão diferentes. Não há diferença significativa, tá? Significativo, seja diferente. Então, voltando aqui, o C o louro e a grápia eles são diferentes, então o C só fica para a grápia. Se desse não significativo, daí eu repetiria a letra porque eles seriam iguais. Mas esse é um caso, acontece bastante quando o último tratamento, o de menor média, fica sem letra. Aí eu vou fazer o quê? Vou colocar a próxima letra nesse tratamento aqui, no caso eu coloquei o C, e eu vou comparar ao contrário, de baixo para cima, para ver se existe diferença com os de cima. Se existir diferença, letras diferentes, não coloco letra. Se não existir diferença, letras iguais. Repito a mesma letra que eu coloquei aqui. Então está pronta a nossa análise. Todos os tratamentos têm letras. É importante sempre colocar essa chamada aqui para identificar, então colocaria ao final da tabela com a seguinte chamada: tratamentos com letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tucker a 5% de erro. E como conclusão do nosso experimento aqui, que nós avaliamos o crescimento de diferentes espécies, algumas espécies alternativas, sendo que foi avaliado ali esse experimento em metros cúbicos por hectare por ano, então é quanto que incrementa por hectare por ano. Aqui nós vamos ter a seguinte conclusão: o tratamento T4, que foi a araucária, ele foi o melhor, ficou com a letra A aqui, 14,72 metros cúbicos por hectare por ano de incremento. Ele não diferenciou do cedro, que teve média 12,01, apesar do cedro já ter o B dos outros intermediários. Então, essa é uma das desvantagens, muitas vezes, do teste Tucker e do Duncan também, mas principalmente o Tucker, que dá mais essas repetições, essas duplicidades ou mais de letras e acaba prejudicando a interpretação. Então, aqui uma interpretação seria mais ou menos essa mesmo. A araucária não difere do cedro, mas tem 2,7 metros cúbicos a mais por ano de incremento. E que tratamento pior foi grápia sozinho, com 7,45 metros cúbicos, teve o menor incremento por hectare por ano de incremento. Então, o teste, então, e as respectivas médias. Claro que num artigo, ali na escrita de um trabalho, numa dissertação, que fosse, nós escreveríamos muito mais sobre cada um dos resultados, compararíamos, mas aqui para o teste, somente para o exercício, é uma análise bem simples, falando dos melhores, se existe ou não diferença com os outros e destacando os piores. Então é mais ou menos isso que nós temos para a ANOVA, como nós vimos, que não houve diferença
para os blocos, voltando aqui, não houve diferença para os blocos, então os blocos eles são homogêneos, poderia ser feito um outro delineamento nesse caso, como por exemplo o DIC, já que não houve diferença entre os blocos, e os tratamentos eles foram significativos. Havendo diferenças significativas, os tratamentos eles são qualitativos, já que eram espécies. Nós queremos saber qual o melhor ou quais os piores tratamentos que nós temos. Vamos para o teste de Tuck. Então, o procedimento de cálculo, acha o delta, ordena, faz essas diferenças. Toda vez que há diferença significativa, letras diferentes, e aí vai ordenando até o final. Então, é isso do teste de Tuck e da análise de variância para o delineamento em blocos ao acaso.